Oi, minha gente, tudo bem? Voltei aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre Oscar 2021. Ontem, domingo, dia 25 de abril, rolou o Oscar. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre um dos ganhadores da noite. Na verdade, que teve duas indicações para maquiagem, cabelo e figurino e acabou ganhando nessas duas indicações, que é o My Rain's Black Bottom, ou A Voz Suprema do Blues, em português, protagonizado pela Viola Davis, que com certeza é uma atriz incrível e não ia passar despercebido, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês as minhas impressões do filme, não exatamente do filme, mas maquiagem, cabelo, por que eu acho que realmente merecia essa premiação ou não. Enfim, vou passar um pouquinho das minhas opiniões para você. Antes de começar a falar sobre maquiagem, cabelo especificamente, eu queria lembrar duas coisas interessantes sobre o filme. Ele foi, como eu falei pra vocês, protagonizado pela Viola Davis, mas também teve o Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, que infelizmente faleceu ano passado, que também foi indicado como melhor ator, mas acabou não ganhando. E ele, gente, quando eu vi o filme, na verdade, eu confesso que eu não reconheci ele. Eu vi o filme, eu não sabia exatamente, eu não gosto de ter muitas informações sobre o filme antes de ver. Então, eu e meu marido terminou de ver o filme, o personagem é incrível dele, mas no final, gente, eu não fazia ideia que era o Chadwick, o mesmo Pantera Negra. Realmente ele tá muito diferente, até porque fisicamente ele já tava bem sendo afetado, né, pela doença. Então, ele ficou quase, pra mim, irreconhecível, mas teve uma interpretação impecável e merecia realmente a nominação pra como melhor ator. Fora isso, tem o Denzel Washington, que é um ator maravilhoso também como produtor do filme. Então, enfim, não, é uma fórmula que acho que não tinha como dar muito errado, né? Porque a gente tem aí outros atores também maravilhosos no time. E aí, para falar dessas duas categorias, maquiagem, cabelo e figurino, eu queria lembrar vocês de duas coisas importantes. A primeira, em todos os filmes é muito comum a importância da conversa e do trabalho em conjunto entre maquiagem, cabelo, fotografia e os atores. Normalmente, para que o trabalho fique completo e que se entenda que esse resultado, ele chegue realmente no resultado que todos esperam, além que o diretor espere, é sempre uma conversa muito íntima entre o diretor de fotografia, os responsáveis por maquiagem, cabelo e, claro, os atores. Então acaba sendo uma mistura aí de conversa. Em todos os filmes normalmente é assim, né? Normalmente a gente pode até ter algumas exceções, mas enfim, é bem importante esse trabalho em conjunto. Fora isso, a outra coisa que é muito importante gente, parece futilidade para alguns, mas maquiagem, cabelo, figurino, ela acontece de uma forma tão necessária, ela é tão necessária num filme, porque a gente tá falando de algo bem visual, né, especificamente, que são nesses momentos que normalmente os atores, quando eles colocam o figurino, quando eles colocam a maquiagem referente ao personagem que eles precisam atuar, aí é que eles entram mesmo no clima, que é aí que eles se sentem realmente responsáveis e donos desse personagem, ou se sentem o personagem. Então a gente já viu em vários outros filmes a relação, quanto os atores mostram que a partir do momento que eles colocam a peruca, a partir do momento que eles colocam a maquiagem, a partir do momento que eles colocam o figurino que precisa, é que cai a ficha e eles conseguem se perceber e se infiltrar, né, e se sentir realmente aquele personagem. Com relação ao filme, My Rain's Black Bottom, uma das coisas que interessantes seria se vocês puderem assistir no Netflix, porque ele também tem uma parte de documentário, na verdade os bastidores, não é documentário, mas os bastidores do filme, que também revelam muitas coisas sobre o filme, e aí vocês vão conseguir entender muito da raiz, né, de tudo que foi pensado para esse filme, porque que ele chegou ao sucesso que ele chegou. Outra coisa muito interessante é que agora eu vou falar um pouquinho sobre o figurino. A figurinista, a Anne Roth, ela tem 89 anos. Ela enfim, tá há muito tempo em Hollywood e sabe muito o que tá fazendo. Então, uma das coisas que ela levou muito em consideração é realmente tentar entender esse personagem, sabe? Quem foi a Rainey e como ela, por exemplo, as roupas que ela usava, será que ela chegava em casa e jogava essas roupas no chão? Será que ela reutilizava muitas vezes? Como é que ela lavava? O que ela queria expressar? Enfim, ela ficou pensando em várias situações
para poder chegar no resultado final. Uma das coisas que ela teve que levar muito em consideração foi o peso da Ma Rainey, porque na vida real a Ma Rainey tinha 130 quilos. E a Viola Davis, ela tava por muito tempo gravando o seriado, né, que é um dos seriados mais, ainda até hoje passa, How to Get Away with Murder, e ela não podia tá tão comprometida assim com o filme antes, né, na pré-produção. Então ela, na verdade, não ia fazer aquele processo de engordar que acontece, ou emagrecer, né? Muitos atores acabam passando pelo processo de engordar e emagrecer para poder entrar no personagem. Então eles utilizaram um enchimento de borracha, que é diferente de outros enchimentos, para que a Viola conseguisse sentir esse peso real que a Ma Rainey tinha de 130 quilos. E a Viola falou que foi muito importante esse enchimento, não só pelas limitações de movimentação, mas para ela sentir esse peso mesmo, que ela realmente se sentia como a Ma Rainey, né? Fora isso, naquela época, e até hoje, na verdade, né? Hollywood faz o possível para pensar mais na estética, mostrar cada vez mais a estética e não tanto a realidade. E naquela época, ela é conhecida como a mãe do blues, né? Mas pela história dela, pouco se falava sobre o peso dela, por mais que as imagens mostrassem que ela era uma pessoa gorda, mas pouco se falava sobre o peso dela. Então a Viola Davis fez questão de colocar esse peso na caracterização do personagem, para honrar mesmo essa coisa da Ma Rainey. Ela é uma mulher muito independente, uma mulher muito forte, e o peso não importava, porque mesmo assim ela tinha uma sensualidade bem característica também dela. Ela tinha muita confiança sobre ela, e a gente consegue perceber isso no filme. Eu não vou me atentar muito a figurino aqui com vocês, não é tanto a minha especialidade, mas eu queria falar sobre a primeira cena, que é a cena onde mostra ela num show, que parece que é um circo, e ela tá no palco cantando. É uma cena super imponente, e ali já de cara mostra quem é a Ma Rainey. A gente olha as fotos, né? Eu até vou colocar aqui uma foto pra vocês. A gente olha o figurino dela, a imponência que tem de cor, a imponência dela de corpo, o quanto ela é forte, né? Nesse sentido, a imagem dela é forte. Cabelo, a maquiagem dela, que já de cara a primeira coisa que a gente vê na maquiagem são os olhos borrados, seria um esfumado bem borrado nos olhos, preto, né? E os dentes dela, os dentes de ouro, né? Que ela tem na imagem, que deixa muito, muito, muito impactante junto com a voz. Então, com certeza a Ma Rainey era uma pessoa que não passava despercebida, e o filme conseguiu deixar isso muito claro, até porque as cenas vêm de baixo e deixa ela maior ainda, e então o filme deixa desde o início muito claro a imponência da Ma Rainey pelas roupas, pela maquiagem pesada, e depois vocês vão ver o antes e depois. Na verdade, a gente consegue perceber o quanto eles conseguiram realmente deixar muito próxima a Viola Davis com essa imagem forte que a Ma Rainey tinha. E aí, com relação aos desafios, a maquiagem, cabelo, foi muito interessante descobrir como é que eles fizeram o cabelo da Ma Rainey. O cabelo da Ma Rainey, provavelmente ela não mostrava, ela usava perucas e não mostrava o cabelo natural dela. Era muito comum na época, até hoje ainda é muito comum, muitas negras usam as perucas até para proteger o cabelo. Só que naquela época se usava crina de cavalo. Então, os responsáveis por cabelo e maquiagem, eles entraram em contato, fizeram o possível para conseguir uma crina de cavalo que chegasse no resultado que eles estavam esperando, de cor e tudo mais. Eles conseguiram esse contato na Etsy, naquele site Etsy, que vende artesanato para o mundo inteiro, vindo da Europa, essa crina de cavalo. E a crina de cavalo chegou realmente toda emaranhada. Era uma crina de cavalo, tinha até esterco na crina de cavalo, tinha bichinhos e tudo mais. Eles tiveram que fazer uma limpeza profunda daquela crina de cavalo e colocar fio por fio na peruca, né? Para poder fazer o formato que eles precisavam para identificar esse cabelo da Ma Rainey. E aí, é muito interessante porque que eles fizeram isso, porque na vida real a Ma Rainey, ela provavelmente fazia shows praticamente diários. Ela realmente era muito, muito benquista, né? E aí, eles ficavam pensando como é que ela mantinha o cabelo. Então, provavelmente ela tirava a peruca e tinha que ficar intacto aquele cabelo. E só crina de cavalo
teria textura que imitasse, que realmente imitasse o nosso cabelo humano e conseguiria ficar estável o suficiente para poder fazer vários shows um atrás do outro. E eles realmente utilizaram isso também para a Viola Davis durante as gravações. Se eu não me engano, somente nas gravações muito próximas dentro do... que seria um porão, né, onde eles fazem eles gravam as músicas dela, que eu acho que foi outro tipo de peruca, mas o cabelo feito de crina de cavalo foi realmente uma novidade. Outra curiosidade é sobre, como eu falei pra vocês, a maquiagem da Viola Davis, que mostra muito uma mulher melancólica, que é uma mulher mais analítica, que é uma mulher realmente que é perfeccionista, uma mulher que pensa sobre os detalhes, uma mulher que até tem um pouco certo de tristeza no olhar e tudo mais. Então, os olhos verdadeiros, né, o formato verdadeiro do rosto da Ma Rainey, a gente vê muitas curvas e a gente vê um olho bem caído, né? O formato natural dela acaba sendo assim, ó, bem caído. E aí, eles continuaram esse formato na Viola Davis, junto com a sobrancelha. Eles apagaram a sobrancelha da Viola Davis com corretivo e fizeram uma sobrancelha nova, até porque naquela época se usava a sobrancelha bem fininha e bem arqueada, bem redonda, né? E eles foram bem para baixo, colocando o olhar dela bem para baixo. Isso, como eu falei para vocês, dá esse ar de melancólica, né? Esse ar de uma pessoa bem feminina. Isso tem muito a ver com uma energia feminina, uma suavidade. Porém, utilizar essa maquiagem escura nos olhos, eles tiveram que usar pó de carvão com vaselina, uma mistura desse pó de carvão com vaselina para ficar essa sensação de borrada. Uma outra coisa muito interessante é que naquela época era muito quente, não se tinha ar-condicionado com certeza. E uma das características da Ma Rainey é que ela tava sempre suando muito, sempre transpirando muito. E você fica o filme todo agoniado, porque você fala, meu Deus, seca essa mulher, sabe? Que ela tá sempre transpirando, a Viola tá sempre muito, muito úmida. E aí eu descobri que eles tiveram que usar no peito dela spray pra fazer essa cara de que tava suada. E eles também utilizaram uma parte de vaselina no rosto para poder fazer gotículas, assim. Isso foi muito bem pensado e feito para ela sempre parecer que tá suada. Só porque a Ma Rainey, ela tinha orgulho disso. Ela gostava de se ver suada. Dizem que ela se sentia sexy, sensual, suada. E ela também foi uma das primeiras mulheres negras a assumir a bissexualidade dela. Então você até vê no filme, né, a amante dela, uma das personagens que participa da gravação. E isso mostra a confiança dela, né? Esse suor, na verdade, deixa uma sensação mesmo de uma coisa até quase meio suja, né? Mas a Ma Rainey tinha um certo orgulho disso. Então, foi muito interessante. E com relação aos olhos, que eles usavam pó de carvão e vaselina, também era proposital que ficasse essa coisa do borrado. Porque outra coisa que eles levaram em consideração, naquela época não tinha muitos recursos. Apesar da Ma Rainey ser muito rica, ela ainda era negra, ainda tinha muito preconceito sobre ela. E ela provavelmente não tinha estilistas, não tinha cabeleireiro, não tinha maquiador a dispor dela. Ela fazia tudo sozinha. Isso mostra outra força e independência daquela mulher. Então eles pensaram em coisas que ela teria à mão que seriam mais fáceis para ela. Então esse pó de carvão com vaselina, as bochechas e a boca, eles usaram qualquer recurso que deixasse vermelho ali para ela. No caso, usaram os tons de vermelho bem fortes. Você vê como se ela tivesse passado com a mão mesmo, deixava bem forte, bem borrada aquele blush. Então é uma sensação, é muito louco, porque ela tinha um certo caos. A imagem dela mostrava um caos, mas mostrava muita força, principalmente por causa dos dentes de ouro, que impactavam muito a imagem dela, e por conta do porte físico dela, que era um porte físico também que trazia uma energia masculinizada nesse caso, que trazia essa força para a imagem dela. Então ela saía desse delicado, até porque ela era uma mulher super independente, né? Uma mulher que não tinha medo de brigar com os homens e de mostrar as vontades dela e aquele vozeirão e tudo mais. Então a gente conseguia ver esse balanço das sobrancelhas finas, com energia feminina, com uma coisa de suavidade, com os olhos caídos, com uma certa melancolia no olhar, com uma certa tristeza no olhar,
porém com essa fortaleza que ela tinha em equilíbrio, com os dentes de ouro, com o porte físico dela, com a voz grossa dela e com esse realmente ela era forte no falar também, né? E também, na parte dos olhos, os cílios foram muito bem pensados. Eles utilizaram 3 tipos de cílios, 3 níveis de cílios juntos e passaram muita máscara de cílio, muita, pensando que esses cílios seriam realmente reutilizados o tempo todo pela Ma Rainey. Eu não sei naquela época se tinha cílio postiço, sinceramente, gente, isso é uma coisa que eu fiquei bem surpresa. Mas eu entendo esse ar pesado que eles queriam dar pra ela, que se vocês reverem essas fotos, vocês vão entender que a Ma Rainey tinha esse olhar triste, sabe? Pesado, mas... e que mostrava que ela também não tava nem aí, porque ela mesmo assim se achava linda, sensual e importante o suficiente pra manter a imagem que ela queria, sabe? E aí, Nina, vocês podem perguntar, vocês acham que valeu a pena, que eles mereciam? Eu vou dizer pra vocês que eu já imaginava que eles iam ganhar esse prêmio. Exatamente pelo lá no começo, como eu falei pra vocês, o nível dos atores, de diretoria, produção, ela foi um personagem muito forte, né? Trazer uma história dessa coisa da mãe do blues, de mostrar mais uma mulher que fez história no mundo e tudo mais, eu já imaginava que de alguma forma ela já seria uma das prioridades, das preferidas realmente para ganhar esses prêmios. Porém, quando eu falo principalmente de maquiagem e cabelo, teve outros 2 filmes que eu acho que vale a pena vocês pensarem, que é o Hailey Bailey, que eu agora confesso que eu não lembro o nome em português, mas eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Mas esse filme também é um drama, é um filme que é um pouco polêmico, muita gente não gostou do filme e eu sinceramente achei ele bem forte. Mas uma das caracterizações da Glenn, que é a atriz, inclusive ela estava indicada para como melhor atriz coadjuvante, que infelizmente não ganhou, o que estava todo mundo esperando que ela ganhasse. A caracterização dela foi muito bem feita também com o personagem da vida real, ela utilizou como é que fala? Enchimentos não, mas ela colocou coisas extras lá no rosto dela e deixaram uma imagem que realmente postura de corpo, roupa, maquiagem, que foi muito perfeita, muito perfeita. E eu gostei demais da caracterização dela e do filme em si. E um outro filme que é o Mank, que ele foi feito totalmente em preto e branco. E o desafio de fazer um filme preto, que ele foi realmente, ele foi filmado em preto e branco, não foi só a pós-produção. Então fazer um filme preto e branco para um maquiador e para um figurinista é um desafio triplo. Porque você não é qualquer tipo de cor que você pode usar, não é qualquer tipo de maquiagem, você tem que pensar o tempo todo em luz e sombra. E então eu acho que esses 2 filmes também eram 2 filmes bem importantes para maquiagem. Eu confesso que todos estavam maravilhosos, Pinóquio também, que eles não utilizaram 3D, as maquiagens eram reais do Pinóquio. Enfim, acho difícil. Mas, de todo jeito, não achei que foi uma escolha ruim, porque realmente é um filme também impactante e eu sou apaixonada pela Viola Davis. Então, ela, mais uma vez, deu um show de interpretação e o figurino fez toda a diferença. Até porque Hollywood é muito bom em figurinos de época também, né, gente? Eles são experts nisso, maravilhosos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês acharam que foi justa também essa nominação e a premiação para as 2 categorias, para Ma Rainey's Black Bottom. Me digam se vocês viram os filmes ou não. E vamos continuando aí a nossa conversa pelos stories, pelo Instagram, pelos comentários. E é isso. Até a próxima!